Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de ser a porta-voz, de levar para você de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. Murilo Batista, advogado, tá virando prata da casa, afinal de contas a gente precisa entender um pouco mais sobre as questões do direito, mas dentro do nosso contexto. E ele vem fazer com que o advoguês vire a linguagem de todos nós. Não é isso, doutor? Tudo bom? Boa tarde a todos. Prazer estar mais uma vez aqui com você. Que ótimo, eu fico extremamente feliz porque eu tenho certeza que as nossas conversas estão elucidando para os nossos telespectadores de casa questões que são relevantes, que têm a ver com o dia a dia, mas que muitas das vezes ficam num campo tão intelectualizado, ou então num campo tão banalizado, que no final das contas a gente não sabe o que é verdade. A gente procura traduzir numa linguagem bem simples para que todo mundo possa entender. Hoje a gente vai falar de dano moral no direito do trabalho. Vamos começar pelo básico, assim. O que é dano moral? Bom, o dano moral é um dano que atinge o direito imaterial do trabalhador. Atinge a honra, atinge a imagem, atinge a autoestima. Então é um dano imaterial que vai atingir os atributos da personalidade do trabalhador. Casadinho com ele tem um dano que é o patrimonial. Exatamente. O dano patrimonial diz respeito a um prejuízo efetivo que o trabalhador possa ter tido. E aí também é objeto de reparação. Tanto o dano moral como o dano material são objetos de reparação judicial através de demanda trabalhista. Quando a gente pensa em dano moral e quando você fala que ele não é tangível, é isso, né? Exatamente. Como é que a gente consegue provar? Bom, a gente tinha uma situação para o dano moral antes da reforma trabalhista, né? Depois eu faço essa observação. Antes da reforma trabalhista, o dano moral em relação à prova, via de regra, não é exigida, né? Porque você não prova que você se aborreceu profundamente, você não prova que aquele fato trouxe uma sequência de depressão e de doenças relacionadas àquele assédio que acaba redundando no dano moral. Então, o que se provava era o fato. A consequência do fato, o juiz tinha como apreciar. Provou o fato, vinha a condenação em dano moral. Então a gente precisa provar o fato. Fiz essa pergunta capciosa porque, de forma geral, as pessoas, e aí a minha fala inicial, que as pessoas meio que banalizaram socialmente o termo dano moral. Isso é dano moral, isso é dano moral, isso é dano moral. Então, na verdade, a gente tem que provar o fato. Provar o fato, a extensão daquele fato. Houve realmente, ao longo do tempo, a banalização do dano moral. E isso, de um determinado momento para frente, passou a trazer dificuldade para aquele que realmente sofria o dano obter a devida reparação, em razão da banalização. Salvas as devidas proporções, a gente está vivendo um momento em que um grande jogador de futebol está sendo acusado de assédio e estupro. Se for comprovado que não houve, quem for tentar falar sobre isso agora vai sofrer um pouco por conta de quem se apropriou indevidamente da utilização disso. É disso que a gente está falando? Exatamente, exatamente. Embora a seara da discussão desse jogador, né, que a gente não precisa dizer o nome, todos conhecem, vai ser na esfera civil, que Sim. tem contornos diferentes, inclusive quanto à fixação do dano. Exato. Essa nossa é na trabalhista. Exatamente. A gente está abordando o tema na área trabalhista. Maravilha. Hoje a cola é sua, porque essa produtora que vos fala estava enlouquecida, essa apresentadora. Vamos pensar o seguinte, eu vi aqui algumas questões muito interessantes, né? Dano moral tem relação com uma coisa que a gente sempre discute aqui, que é assédio moral e assédio sexual. É isso? Também. É um dos aspectos do dano moral. Porque, veja bem, como você disse que se banalizou o dano moral, né? Houve também uma banalização do assédio moral. Tudo o trabalhador indicava como assédio. Ah, isso é assédio, isso é assédio, isso é assédio.
E se a gente observar na doutrina, né, o assédio moral exige principalmente que haja um perseguidor e um perseguido. Se o gestor, e no caso bancário, né, que é a categoria que a gente dá assistência, ou o gerente, ele é mal educado, ele cobra excessivamente, mas ele faz em relação a toda aquela coletividade de trabalhadores da determinada agência, certo. Ele está sendo mau gestor, ele está sendo deselegante, mal educado, mas ele não vem a ser um assediador, porque ele está cobrando de todo mundo, ele está sendo cobrado, está repassando. Mas se ele faz de forma diferente só com uma pessoa, ele começa a perseguir, ele começa a diminuir. E isso vai, ou porque eu já vi na prática, eram pessoas do sexo oposto e havia um interesse que não era correspondido, e aí se começava a perseguir, a massacrar, a procurar se vingar daquela situação não correspondida. Perfeito. Sendo extremamente prática, se é um babaca coletivo, ele é só um babaca. Se ele é um babaca direcionado, pode vir ele é um ser... assediador. Ele é um assediador. Então preste atenção nos babacas. Se é coletivo, que triste, ele é um babaca de verdade. Se é individualizado, ele é um babaca e ainda está cometendo um crime. Um assédio moral que vai ser objeto de indenização. E quem responde é o empregador, porque ele pratica aquele ato na condição de preposto do empregador. Em nome da empresa. E pelo trabalho. Certo. Em razão do trabalho. Aí o empregador vai responder. Dá pra... você falou que ele responde pelo empregador. Como preposto. Como preposto, né? Aquele profissional, então, se eu trabalho na empresa X, eu vou processar a empresa X por assédio. Exatamente. Agora, não só o assediador. A empresa, não o assediador. Não o assediador. É a empresa que tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E aí, nesse momento, se a empresa entende e ela tá do seu lado, essa pessoa física, em algum momento, também vai ser punida. Vai. Né? Via de regra, com a perda do contrato de trabalho. Maravilha. Além da questão do assédio que falamos agora, tem outra questão que é dispensa discriminatória. Eu vi aqui por conta do HIV. Mas dispensa discriminatória já é uma questão de dano. Exatamente. E o TST, através de uma súmula, faz com que as pessoas portadoras do HIV detenham alguma espécie de garantia no emprego contra a dispensa abusiva. Então, a dispensa isolada de uma pessoa portadora do HIV vem a ser caracterizada como discriminatória. E ela teria como pedir essa reintegração. Simplesmente, se eu sou portadora, fui contratada, não tinha HIV, virei portadora no decorrer. Após isso, fui demitida. Na circunstância da demissão, se tinham outras pessoas passíveis de demissão e a pessoa portadora do vírus foi escolhida, o TST entende que essa demissão ela é presumida como discriminatória. Certo. Não é o caso se fosse, não seria passível, se eu falei a palavra certa, passível. Não seria passível de um processo de dano moral se for um portador de HIV por justa causa, por exemplo. Não seria, aí não teria problema. Maravilha. Mas se foi, de novo, uma escolha por conta da doença... Ela seria presumidamente discriminatória. Outras questões que podem ser consideradas dispensa discriminatória que poderiam ser passíveis de dano moral. Uma justa causa sem fundamento. Certo. É um episódio muito comum na relação trabalhista. O empregado é demitido por justa causa e comprova em juízo que não existiam os requisitos para aquela demissão motivada. Certo. E revertendo para dispensa imotivada, o dano moral vem a reboque. Maravilha. Outra questão pode ser, a gente está vivendo numa sociedade em que gays, lésbicas, transexuais, bissexuais estão cada vez mais se assumindo como os seus tipos de opção sexual. Se, por exemplo, eu entrei numa grande empresa e todo mundo acreditava que eu fosse heterossexual. E aí eu me apresentei socialmente como sendo lésbica. E logo em seguida sou demitida. Posso utilizar desse fim? Dispensa discriminatória? Pode utilizar e pleitear o dano moral, sem dúvida alguma.
Maravilha. É que você sabe, né? Tem uma queda por defender. Acho uma maldade as pessoas ainda separarem as pessoas pelo que elas querem namorar. E não pelo que elas estudam, não porque elas vivem, não porque elas pensam. Então eu sempre puxo um pouquinho por causa disso, né? Transferências abusivas também é uma questão. Também é uma questão. A gente vê às vezes o empregador engessado com algum contrato de trabalho. É comum, por exemplo, para o empregado reintegrado, o empregado que sofre acidente de trabalho retorna ao trabalho e tem uma garantia de emprego por um determinado tempo, mas o gestor não quer mais aquele empregado. E aí, via de regra, acontece, transfere para um local mais distante, em que dificulta para o empregado o acesso, quer dizer, ele força para que o empregado venha a acabar rescindindo o contrato por iniciativa própria. Aliás, uma das consequências do assédio é essa: ou o empregado sofre tanto que fica doente e vai para o INSS, ou ele se demite. É comum a gente ver isso. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente para você entender que dano moral é uma coisa séria. Não é para ficar usando toda hora, é dano moral, é dano moral, é dano moral. Não. Tem que ser entendido da forma correta para poder ter o resultado da forma correta. Fica com a gente volta rapidinho. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade a esse bate-papo com o Dr. Murilo Batista, advogado que faz parte de atendimento aqui no Sindicato dos Bancários de Petrópolis, e a gente hoje está falando sobre dano moral no direito do trabalho. Vamos continuar nosso bate-papo? E aí eu vi o seguinte: revista pessoal. Isso é uma coisa assustadora, porque se trabalha numa joalheria, uma coisa que vale muito e um negocinho muito pequenininho, como é que é isso? Conta pra mim. Olha, essa questão não tem uma regra para se passar do limite, né? Então tem sempre que se observar o que é razoável, né? Dependendo do local de trabalho, a revista pode ser de uma forma, pode ser de uma forma mais aprofundada. Agora, é importante que sempre tenha limite e respeito ao trabalhador, né? É comum a gente ver a pessoa que faz a revista pedir que o trabalhador abra a bolsa, que verifique. Então isso tem uma linha divisória entre o abuso e o exercício do direito muito tênue. Então sempre o fato é que vai dizer se houve abuso ou não. Certo. Tem relação com constrangimento? Tem relação com constrangimento. Eu tive uma situação excepcional uma vez, né? Em que numa loja de departamentos as trabalhadoras do sexo feminino eram revistadas no vestiário antes de ir embora. Tiravam o uniforme, iam todas no vestiário, e os vigilantes, os seguranças da loja, faziam
a revista antes que elas Tô saíssem. imaginando, não tô gostando. Uma trocando de roupa no vestiário, o vigilante perguntou, olha, posso olhar a sua bolsa? Fulano, pode. Abriu a bolsa dela e começou a examinar. Depois que você lançou o babaca no ar, eu posso falar de preservativo feminino. Não tem problema, Sim, não, né? preservativo feminino, é E ótimo. aí ele abriu a bolsa, viu o que tinha dentro, tinha um pequeno embrulho, ele examinou, viu que não tinha nada da loja, que ela estava liberada para ir embora, mas resolveu puxar um preservativo feminino e dizer, olha o que a fulana está usando dentro do vestiário para todas as outras. Constrangimento. Constrangeu essa pessoa e ela pediu ao gerente que tomasse uma providência em relação àquilo. Porque ela passou a ser motivo de chacota. Ah, ela usa isso, ela usa aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Nossa, ela é mulher, no dia a adulta, dia, linda, adorei essa daí. Exatamente. Mas tudo bem. Mas passou a ser alvo de Bullying. chacota, bullying pelos colegas de trabalho. E acabou que, de tanto ela cobrar o gerente, ela é que foi demitida. Ele resolveu o problema de outra forma. Ah, entendi. É aquela coisa, né? Provavelmente era um homem que defendeu um homem porque uma mulher tinha uma camisinha. E aí ela teve sucesso na ação de dano moral, Certo. pelo constrangimento, e no final o vigilante já tinha sido demitido e foi ser testemunha dela. Dizendo que ele realmente fez aquilo. Que ele realmente fez aquilo. E a empresa que pagou a indenização. Muito interessante, gostei disso. Injúria, calúnia e difamação. Essas três palavras que a gente não sabe o que significa, porque todo mundo fala assim, isso é injúria, calúnia e difamação. Mentira! São coisas diferentes. Então começa me explicando. São coisas diferentes. Bom, tecnicamente elas vêm definidas no Código Penal. Ok. Você difama alguém quando fala mal daquela pessoa. Minha vizinha não vale nada. Você está Difamação. difamando. Ok. Você comete injúria quando imputa aquela pessoa a prática de um delito. Minha vizinha roubou o outro vizinho. Exatamente. Ok. E calúnia, eu não me lembro exatamente o tipo, mas é diferente desses dois. Olha que bom, ele de vez em quando não lembra. Não, realmente mostra não que lembro. todo mundo é normal. Tecnicamente eu não lembro como é que é a definição de injúria. Agora, eles três podem ser dano moral no trabalho. Podem gerar o dano moral. Nesse caso, tem também o aspecto criminal, porque as três figuras são tipificadas no Código Penal. Então, além do dano moral, vai responder também criminalmente por esses crimes contra um. Maravilha. Num dos tópicos que a gente botou aqui, dispensa fundada em falsa justa causa. A gente já falou disso. Que é aquela coisa, você não ia ser demitido por justa causa, queriam maquiar uma questão e aí te demitiram por justa causa. Você vai lá e, como a gente disse no começo, comprova o fato. Exatamente. Comprovou Anula o fato. a justa causa e o dano moral vem a E o rebote. que ocorre nisso? Se a justa causa foi errada, vai ter o dano moral, vai ter todos os direitos trabalhistas da de uma demissão, demissão imotivada. 40%, aviso prévio, prévio. exatamente. Vai ter direito, porque quando você tem justa causa, não sei se você lembra, mas eu lembro que o doutor já ensinou pra gente. Tem direito, se foi justa causa, não tem direito a seguro-desemprego. Acesso ao FGTS, multa de 40%, aviso prévio. Maravilha. Então, se você se você tem certeza de que agora tem que ter certeza para entrar com ação trabalhista, né? Eu diria precisão cirúrgica. Precisão cirúrgica. Entrar naquilo que realmente tem Exatamente. Se expectativa. você tem expectativa real, se o seu advogado tem a qualidade do Dr. Murilo e disse que vai dar certo, ok. Aí você junta e vai lá comprovar o fato. Dispensa fundada. O que mais que a gente pode dizer que são questões relacionadas a dano moral e que tem a ver com o trabalhador? A gente abordou aí, em linhas gerais, todas as circunstâncias que normalmente dá o dano moral, né? Certo. O assédio moral, né, que redunda no dano moral, também é alvo de indenização. E o assédio moral é, como eu falei, quando o trabalhador de uma posição hierárquica maior se sente ameaçado por aquele trabalhador que quer mostrar serviço, que está chegando agora, que tem todo o gás. E isso incomoda, via de regra, o superior hierárquico. Então ele começa a perseguir, começa a diminuir, começa a deixar meio de escanteio, né, para que aquela pessoa não tenha aquele estímulo que vem até ameaçar o cargo dele. Isso é comum a gente ver também. Então isso redundaria no dano moral. Maravilha. A questão do dano moral e a questão da relação da continuidade do emprego
Isso é uma questão que a gente pode pensar. Ou seja, você sofreu um dano moral, mas você só vai pedir quanto tempo depois? Só quando você for demitido? Veja bem, a Justiça do Trabalho, via de regra, recebe a demanda dos ex-empregados. Raramente o trabalhador ativo, salvo uma garantia de emprego, ele não vai entrar na Justiça para reparar uma lesão de direito. Sim. Ele vai aguardar a rescisão do contrato para buscar essa reparação de lesão. Quanto tempo que dura? E aí ele pode ser atingido pela prescrição. Isso aí, tinha esquecido da palavra, mudei a pergunta. Exatamente. A prescrição, ela, se ele rescindiu o contrato, ele tem até 2 anos, e as pessoas confundem muito isso. São 5 anos, são 2, mas são tipos diferentes. Certo. Rescindiu o contrato, ele tem até 2 anos para entrar com a ação. Entrando com a ação da data do ajuizamento, ele retorna 5 anos para apreciação dos direitos dentro daquele período. O que tiver fora dos 5 anos pretérito não pode ser mais alvo de apreciação pelo judiciário, porque foi atingido pela prescrição. Maravilha. A gente está falando de 5 anos então, só que a gente está falando de 5 anos do quando aconteceu até entrar com o processo. Exatamente. E desde que eu entre com o processo dentro de 2 anos da rescisão contratual. Maravilha. Então, na verdade, o que a gente pode sugerir para o trabalhador é que se ele se sentiu lesado e que ele tem uma causa de dano moral e que ele foi demitido, que ele entre imediatamente. Exatamente. Não espere Exatamente. perder tempo, Exatamente. não é verdade? Até porque, na verdade, se o dano é moral e se ele é de fato, se ele te incomoda, é para ser tratado o mais breve possível. E via de regra o empregador se insurge quanto aos efeitos do dano moral, porque eles atingem a honra, o patrimônio imaterial. E o tempo é capaz de fazer com que essa lesão venha convalescer e não seja mais objeto de indenização, porque o tempo se encarregou de curar aquela cicatriz, aquela marca. E a justiça entende isso? Às vezes sim, dependendo da extensão do dano, sim. Mesmo quando... Porque demorou até 2 anos, ou mais, né? Exatamente. Demorou Tem mais. lógica. Tem Exatamente. lógica. Se a coisa era muito grave, Era você vai da lá honra e e não reclamou, passou o tempo, aquilo cicatrizou. Maravilha. Então é necessário a gente prestar atenção, ter certeza de que isso é um fato, entender quais são os aspectos legais e buscar nossos direitos. Exatamente. Fui buscar os meus direitos. O que, quando a gente lá no comecinho falou de comprovar o fato, o que é comprovar o fato no meu mundo? Como é que é isso, doutor? Bom, veja bem. Por exemplo, vamos em exemplos práticos do dia a dia. A gente falou da questão da camisinha e o próprio vigilante foi testemunha. Confessor. Então, assim, isso daí ela conseguiu comprovar o fato. Eu tive um outro fato, né? Categoria bancária, que é uma categoria grande, que a gente está muito ligado, né? Uma reunião de gerentes de várias agências com um superintendente. E esse superintendente cobrou com veemência os números, as metas de uma determinada gerente, que não vinha bem na produção, tinha ficado de licença, enfim, os números dela realmente não estavam bons. E aí, quando ela foi cobrada, ela interpelou o interlocutor e justificou. Olha, mas eu não fui bem porque eu estava de licença, voltei, a minha carteira tinha sido dividida com outro gerente. Ela justificou a má performance. Sim. Né? E aí a superintendente, você vai me desculpar e vai entender porque eu peço desculpa antecipadamente, virou para ela e falou assim: a senhora não entendeu que se não melhorar o seu currículo vai estar no mercado, ou esse cabelo louro não permite que a senhora entenda isso? Ai, que tristeza, chamou a gente de loura burra, não pode. Nesses termos. E aí, na ação, o que eu precisava provar? O fato de ter dela chamado de loura burra. chamado ela de loura burra. E eu consegui provar. Então eu provei aquele fato, e aquele fato deu a ela a indenização por dano moral. Em valor, inclusive, expressivo, porque era um banco com um potencial econômico grande, aquele fato se deu numa reunião com vários gerentes, ela passou a ser motivo de chacota. Ela foi chamada de loura burra. Porque eu que não sou burra sou chamada. Imagina. Então esse é o fato que precisou ser provado. Maravilha. O dano moral foi só consequência daquele fato. Maravilha. Eu acho que a gente conseguiu suprir
as questões, mas se o nosso telespectador tiver algum tipo de dúvida, como é que pode obter mais informações? Através da Carla, através do sindicato, a gente está sempre à disposição para o que precisar. Maravilha. Lembrando então, e aí como o Dr. Murilo falou, com o seu sindicato. Todos os sindicatos de Petrópolis têm sempre uma assistência jurídica. O intuito é fazer com que você, trabalhador, tenha profissionais habilitados que possam sanar as suas questões. Às vezes a sua dúvida está errada, às vezes não vale a pena um processo. Você pode tentar uma conciliação, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas o importante é conversar com alguém que tenha conhecimento para suprimir as dúvidas, não é isso? E a gente sempre orienta procurar assistência judiciária do sindicato, porque o advogado está familiarizado com aquela categoria, ele conhece os acordos coletivos, as convenções coletivas, ele sempre vai ter um precedente, porque o histórico dele de fidelidade com o sindicato vai ajudar nisso. Maravilha. Com todo respeito aos todos os colegas que são capazes de prestar informação, mas o advogado que já está no sindicato, ele tem mais expertise naquela categoria especificamente. Maravilha. Doutor Murilo, mais uma vez, muito agradecida. É um Desculpa grande pelo prazer. exemplo. Não, adoramos, adorei. Até porque, na verdade, essa música surgiu quando eu ainda era menina, sei lá, uns 12 anos e tal. E passei minha vida inteira ouvindo esse papo de loura burra. E aí decidi que eu ia ser um montão de coisa, menos loura burra. Não é que eu consegui, doutor? Sou burra, não. Obrigada de verdade, foi um prazer. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta na próxima semana com um novo programa, um novo tema para elucidar questões importantes sobre o dia a dia de nós trabalhadores. E para você não dá mole, não vai achando que dano moral é dano moral, mas agora sabendo, vai buscar seus direitos. Um abraço grande, até a próxima semana. Tchau, tchau.